Shut up and sit down. Hi guys, Faith here. Desculpem o atraso, mas a minha gata andava um bocadinho louca a correr de um lado para o outro na casa e ainda não percebi se ela quer ficar na divisão onde eu estou, se quer ir lá para fora. Eu acho que ela precisa de exercício físico. Acho que isto é o isolamento, anda-lhe a fazer mal. Porque ela, pronto, está um bocadinho doida. Portanto, já sabem os avisos habituais, o meu tripé pode cair, a minha gata pode me fazer cair, pode fazer barulhos estranhos, pode querer sair do quarto, portanto, muita coisa pode acontecer. Deixar só juntar um bocadinho de pessoas, eu gosto de entrar sempre um bocadinho mais cedo, mas, enfim, hoje não consegui, peço desculpa. Não sei se me ouvem bem, entretanto depois a música eu desligo quando convidar o José a entrar. Hoje iremos falar com o José Rodrigues, o autor de Vocês Vão Ver Isto Espelhado, peço imensa desculpa. O Tempo nos Teus Olhos, que tem uma capa super linda. E eu estou a condizer com a minha camisa de gatinhos. Portanto acho que é por isso também que a Simone está entusiasmada. Até porque eu referi na minha review que ela dificultou-me um bocadinho a leitura do livro, porque ela cada vez que via esta capa, ela vinha dar miminhos à capa. Não sei porquê. E ela já está a fazer porcaria, já está a Para-se, não. Bem, isto hoje vai ser um direto interessante. Vai ser um direto super interessante. Dê-me só um bocadinho. Queres ir? Não queres ir? Não quer sair. Afinal, não quer sair. Olha, não sei. Não sei o que é que se passa hoje. Como já tinha avisado no primeiro direto, hoje será o segundo. Isto não irá ser uma entrevista, irá ser uma conversa mais interativa com o autor. Autor este que iremos falar um bocadinho sobre o seu percurso, sobre os livros que já editou e um bocadinho mais específico sobre este livro, que foi o que eu já li. Iremos tentar não ser muito spoilers, principalmente eu, porque eu quando fico curiosa sobre alguma coisa sou um bocadinho spoiler, não é? Mas não é isso que nós queremos. Então, deixem-me ver se consigo chamar então. Não consigo. Gostava de conseguir convidar o José, mas não estou a conseguir e não percebo porquê. Vamos lá ver. Será que dá? Será que não dá? Esqueci-me de vos perguntar se o som estava bom. E a ligação. Olá! Olá, Tudo bem? Tudo bem. Não sei se me estão a ouvir bem. Acho que Estou a ouvir um bocadinho baixinho, mas pode ser só eu. Não sei se eles te ouvem bem ou não. foi, não sei. Desde se alguém se queixa. Desculpa tu também o atraso, mas eu também estava a explicar que Não faz mal, não faz mal, não faz mal. isto estava complicado porque a Simone andava mesmo a fazer correrias aqui por casa porque acho que ela achou que era uma boa maneira. A Simone é a gata, é? É, gata, sim. Não sei. Ela se calhar ficou revoltada que eu tive que ir à rua, então se calhar está-me a castigar do género. Não é se fores ir à rua, é se fores estás em isolamento, fica em casa. Eu também tenho uma gata, um gato, aliás, é o Nicolau, que tem o mesmo nome do gato da capa do livro. Que é um gato, eu não sei dizer o nome da raça dele, mas é um gato extraordinário. É uma raça inglesa ou escocesa, penso eu. Mas é um gato extraordinário. Não sei, e também, quando estamos a fazer alguma coisa em casa, ele também salta para tudo quanto é sítio.
Sim, eles É às vezes engraçado. acham também que são um bocadinho cães. A minha acha que é um É, bocadinho. é, é, é. Nós lá em casa costumamos dizer que é o gato-cão. É o É, gato-cão. Que exatamente. ele pega nas coisas na boca e leva-as como se fosse um cão e entrega. É um Highland Straight. Está a minha filha a escrever a Ok. raça do gato. A minha pronúncia em inglês é muito fraca. Não há problema Prova- algum. Eu devo dizer que Provavelmente. houve uma noite em que acordei em que tinha 20 pacotes de açúcar em cima da minha cama porque deixaram pacotes de açúcar num sítio muito específico da cozinha e a minha gata achou que era interessante trazê-los todos para a minha cama. Ao menos não os rebentou. Não, os- Mas, mas, mas eu já não imagino a vida sem os animais de estimação. não, sou uma grande, sou uma De tal grande companhia. maneira, estamos de tal maneira habituados lá em casa que já não conseguimos viver sem os animais de estimação. É engraçado. É uma grande verdade. Mas pronto, tirando o gosto em Sim. comum por gatos que aparentemente temos, não é? Gostava que te apresentasse um bocadinho a quem ainda não te conhece. Chamo-me José Rodrigues, sou de Viseu, que é uma cidade Ai, que no saudades das centro. tripas do. Não, Tripas é no Porto, é um bocadinho mais acima. Não, não, Eu não sou é mesmo, dessas, mesmo. é daquelas que entre Aveiro e Viseu fazem, as doces. Já sei o que é, já Não sei é o as que é. outras, é as Eu sei o doces. que é que estás a falar, eu sei o que é que estás a falar. Mas eu por acaso não sou possível dessas. Dessas nem das outras. Eu sou de Viseu, vivo aqui já há muitos anos. E a minha vida profissional não tem nada a ver com a literatura. Foi por aí que a gente se conheceu e foi por aí que tenho despertado algum interesse de alguma malta que gosta de ler um pouco. A minha profissão não tem nada a ver com livros, nada a ver com literatura. Passo substancialmente o tempo agarrado aos números. Sou fundador de uma empresa de consultoria. Trabalho, nesta altura, estamos sobrecarregados a trabalhar no processamento de layoffs e no apoio às empresas que estão a passar muitas dificuldades. Uhum. É um trabalho com números, é um trabalho tremendamente cansativo e a literatura serve um bocadinho para desanuviar esta parte dos números que me liga no dia a dia e que faz com que eu tenha os dias substancialmente preenchidos com uma folha de Excel. A minha especialidade é de seguros e também na parte de números e de contabilidade e de projetos, etc, etc. De maneira que a parte que interessa, neste caso, é a literatura e os livros servem um bocadinho para eu exorcizar alguns fantasmas e para me afastar dos números que são, é algo que é tenebroso. Eu estou com um bocadinho de falha na ligação, não sei se o resto das pessoas estão ou não, que eu às vezes deixo Estamos de te ouvir. e estão-me a ouvir, não? Agora estou, eu não sei se o problema é meu, se é no geral, não sei se as pessoas estavam a Pois, ouvir, mas pronto, agora acho que está bem, agora acho que está bem. estavas a Agora acho dizer que que o está teu bem. trabalho realmente não tem nada a ver com a literatura, mas então foi o gosto pela literatura começou a ser por uma espécie de fuga mental. Bem, acho que não sei se sou só eu que não consigo ver do José se isto Eu está a pelo menos falhar um estou a bocadinho. notar isto assim. Agora acho Isto que já hoje não está está. muito estável, isto hoje não está muito estável. Se calhar é melhor reiniciar, não? Não? Não Não sei. sei, Não sei se a pessoa me está a ouvir. Eu sempre, eu desde garoto sempre escrevi bastante, sempre me dediquei a escrever e todo o tempo que eu tinha livre, desde a escola primária, foi sempre sendo ocupado. Eu estou a ver aqui muitas mensagens a dizer que está a está haver a falhar um falhas. Não bocadinho. sei se estás a ver. Eu agora já não vejo falhas, mas há bocado falhou um bocadinho, sim. Eu também não tenho, neste momento também não tenho falhas, Pode ser que tenha estabilizado, pode ser que tenha estabilizado. deixa. Ou não?
Aparentemente não estabilizou. Está difícil. Instagram. Agora Acho que já está estou. bom, acho que já está bom. Temos que empurrar a falha para o Instagram e nós não temos culpa nenhuma disso, não é? A gente tem que Pois, bater no Instagram. Sim. Estava-te a dizer que sempre escrevi, desde garoto. Em todo o tempo que tinha livre aproveitava para escrever. Inicialmente, o meu primeiro livro foi um livro de memórias que dediquei aos meus ex-colegas da universidade. Foi um livro que eu fiz com edição de autor. Poucos exemplares para partilhar com os amigos. E onde eu contava alguns episódios da vida de estudante e da vida, sobretudo, do que é ser trabalhador-estudante. Que eu fui sempre trabalhador-estudante e é algo difícil de Não é fazer. fácil, não. Quando fui para a universidade, trabalhava para poder sustentar a minha vida universitária e estudei histórias e no final do curso da licenciatura que tirei em gestão, deu para escrever muita coisa e para oferecer aos amigos. Foi nota uma brincadeira bastante agradável. Eu já tinha o meu primeiro romance, O Rio Esmeralda, na cabeça. Só que não foi possível, devido a vários fatores, colocá-lo no papel. Então, em 2016, resolvi colocá-lo no papel e foi aí que através do convite da Coolbooks, da Porta Editora, o livro superou as minhas próprias expectativas e depois do Rio de Esmeralda nasceu o Voltar a Ti, depois O Tempo nos Teus Olhos, mais recentemente. Tenho um quarto livro prestes a sair, não fosse esta problemática do Covid e talvez já cá Mas estivesse isto fora. vai atrapalhar muito os lançamentos, infelizmente. Pois, há um problema grave à volta disto tudo, que tem a ver com pronto, aquilo que a gente já sabe, mas temos que continuar e a vida Tem que ser. que Para a frente é que é o caminho e temos que ir fazendo assim estas coisas dinâmicas também para distrair as pessoas. Sim, 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 E lá sim, está, sim. para as pessoas conhecerem livros e autores novos com que se possam distrair. Estavas a dizer que na altura recebeste o convite da Coolbooks, que para quem não Sim. sabe é uma chancela da Porta Editora. Na altura foste tu Sim. que apresentaste a tua história a eles ou conhecias alguém que leu a tua história e ficou interessado nela? Não, aquilo foi. Eu fiz uma pequena. O romance O Rio de Esmeralda, que é este que está aqui. Que estou a ver em espelho. Eu também quero pôr as minhas mãozinhas no dois, sim. Com fotos também a preto e branco da Sara Augusto. Já é também. Este é o meu primeiro romance. Mas antes desta edição surgiu uma outra também de autor, com pequenos. Um livro substancialmente menor, amador, com algumas imperfeições. Esse sim que chegou às mãos da Porta Editora. Então, nessa altura, fui contactado para fazer uma edição profissional do livro. Bem, isso foi muito bom. Que não teve nada a ver com a edição que eu fiz de autor. Portanto, se a minha era Mas na altura, uma edição amadora. História, tiveste que pôr mais história, o que é que aconteceu mais? Não, exatamente a mesma história. Em termos de edição, houve muito pouca edição. Algumas correções, alguma mudança de umas coisas mínimas. Mas portanto, saiu uma publicação bastante engraçada e o livro está aí, está-se a vender e está a correr razoavelmente bem. Os meus livros são todos acompanhados com fotografia. Sim, era disso que eu queria falar, porque é uma coisa que me interessou bastante quando comecei a ver o teu trabalho, porque eu farto-me dizer que sou apaixonada por fotografia, apesar de agora andar um bocadinho preguiçosa, e gosto especialmente bastante de fotografia a preto e branco. Acho que nos transmite emoções que a fotografia a cores não consegue. E todos os teus livros são muito bem ilustrados e acompanhados, cada capítulo, por uma foto da Sara. É Sara, certo? Da Sara. Gostava de saber como é que
como é que tiveste esta ideia? Como é que começou esta parceria entre vocês para os teus livros? Porque vem desde o primeiro que lançaste. Foi uma coisa que foste tu que Sim, a pensaste? Sara Foi a editora que pensou? foi, por acaso fui eu que pensei. E isto é engraçado porque a formação da Sara, a Sara é professora em Macau, Pois, de ela também literatura portuguesa. tem assim Ela é professora uma de coisa um bocado. literatura. Sim, 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 sim. Ela é professora de literatura e é fotógrafa e tem o curso de tirou no Porto, no Instituto Português de Fotografia. E ela faz umas fotografias extraordinárias. E na altura, quando desse primeiro livro chamado Boas Memórias de um Mau Estudante, o tal para homenagear os meus colegas de curso Esse título é muito. também todos os trabalhadores estudantes deste país, que são bastantes, eu conversei com ela e disse-lhe, estávamos a conversar, a Sara entrou para a faculdade no mesmo ano que eu, embora para um curso diferente, um curso de literatura, depois mestrou-se, pós-doutorou-se e é professora universitária em Macau. E então eu disse-lhe, Sara, tenho aqui um romance na cabeça, mas ele ficava mesmo giro, era assim, cada capítulo puséssemos uma das tuas fotografias, e ela tem, então vou escolher. Então o livro tem 20 e poucos capítulos, e ela disse-me, vou-te mandar umas fotografias para tu escolheres 20, ou 25, não tenho a certeza quantas fotografias são. E ela mandou 1000 fotos, 1000 fotos para eu escolher, 1000 fotos para eu escolher 25 ou 26. E o mesmo aconteceu depois no Voltar a Ti e no Tempo nos Seus Olhos. Para escolhermos ao todo à volta de umas 80 fotografias, foi dentro de um conjunto de 2 ou 3 mil fotos. Portanto, estás a ver o que nós lutamos para conseguir escolher as fotografias adequadas para cada livro. Mas, de facto, o nosso objetivo é acompanhar o discurso. Mas pelo menos neste, na minha opinião, acertaram bastante nas fotografias. Acho que se enquadram muito bem nas emoções e nos cenários que estão a ser descritos em cada capítulo. O nosso objetivo é combinar sempre um discurso literário com o discurso fotográfico. São discursos completamente diferentes, mas complementam-se de uma forma que nós procuramos que seja excepcional, para conseguirmos fazer a obra chegar àquilo que pretendemos que aconteça, não é? Os livros têm esse interesse para nós, que é, para além de toda a história, para além de podermos refletir um pouco acerca de tudo que está escrito, é também perdermos alguns segundos a tentar relacionar a fotografia com o capítulo. E esse é um trabalho que também procuramos fazer e, obviamente, acho que só enobrece o romance. Sim, eu dei por mim a fazer um pouco isso enquanto lia, que era, primeiro ficava imenso tempo a observar a fotografia, quase com aquela sensação, ok, o que é que vem aí neste novo capítulo, e depois às vezes acabava o capítulo e voltava para trás para observar a fotografia, ou quando lia uma certa frase ou uma certa passagem pensava, espera, a fotografia tem exatamente a ver com isto. E eu lembro-me, por exemplo, não quero ser muito spoiler, não é? Mas eu lembro-me de uma das fotografias, não sei se eu consigo encontrar, que tem a ver com o facto de quando duas personagens se embraçam para caminharem juntas, e no início do capítulo está exatamente uma fotografia dessas, e eu achei simplesmente fantástico, porque quando cheguei àquela parte da leitura percebi, espera, esta foto é exatamente o que o autor nos está agora a descrever. A Sara já nos deu esta sensação, já nos preparou para este momento e conseguimos agora imaginá-lo melhor. Eu estou a ver se o encontro, mas está difícil. Onde é que ele anda? Estava a falar desta fotografia aqui. Sim. São duas personagens
Sim, eu não quero revelar. E, Sim, pois, além são os personagens que se cruzam no romance. e mesmo, lá está, mesmo sendo a preto e branco e principalmente a preto e branco, a relação da luz e das sombras é ainda mais fantástica. Eu dei por mim a voltar à fotografia e pensar, meu Deus, isto reflete totalmente o que eu acabei de ler e ainda me dá mais aquela sensação do que é que as pessoas estavam a sentir quando estavam a fazer esta caminhada, quando se juntaram as duas para fazer esta caminhada. E acho que nisso dou-vos os parabéns aos dois, porque Obrigado. está completamente fantástico a junção das duas artes. E não se vê muito, não se vê muito, e acho que devia ser algo que as pessoas deviam apostar mais. Neste caso, tu estás a apostar nisso, portanto é bom, é bom. Não, É bom eu da ser. minha parte, eu da É minha uma ideia para parte, continuar. sim. No próximo livro também continuamos a combinar o discurso fotográfico com o discurso literário. Eu da minha parte, quanto aos personagens, tento sempre criar. Eu nem não gosto de criar personagens super-heróis ou pessoas teoricamente que não é possível existirem à face da Terra. Tento criar personagens, primeiro, o mais simples possível, e depois tentar fazer com que cada um de nós que lê se possa identificar com os personagens do romance. Ou seja, primeiro tem que ser personagens como somos todos nós. Depois tentar fazer com que as histórias que eu conto, os acontecimentos que se sucedem, que sejam, tenham muita proximidade com a realidade de cada um de nós, porque não faz sentido, para mim, na minha maneira de ver e de escrever, estar a criar um personagem e depois, ao ler, se a pessoa diz assim, esta figura, eu só se me transformar num super-herói é que consigo fazer ou agir de determinada maneira conforme agem estes personagens. E não é esse de todo o meu objetivo em nenhum dos livros. Sim, tentas ao máximo criar uma ligação emocional entre o leitor e o personagem. Como eu até disse na minha review, eu acho que isto foi um livro que não me teria tocado tanto se tivesse sido escrito noutra língua, porque transmite muita coisa da nossa realidade. E como disse também, dei por mim muitas vezes com lágrimas no canto do olho, como se costuma dizer, porque conseguiste transmitir, lá está, a realidade de muita gente, os sentimentos de muitas pessoas, mesmo que não sejam nossos, de alguém que nós conhecemos ou de alguma história que ouvimos falar de outras famílias. E isso tocou-me imenso. E eu acho que se tivesse lido esta história, por exemplo, em inglês, não me teria sido tão querida, por assim dizer, porque há coisas que na nossa própria língua nos tocam muito mais, e isso nota-se perfeitamente, porque por vezes lemos livros traduzidos do inglês para o português e as coisas não nos tocam da mesma maneira quando é literalmente escrito na nossa língua-mãe. Falando um bocadinho então das personagens, já percebi que o teu próprio gato partilha o nome com o gato da história. Conta-me como é que nasceu aqui esta ligação entre a personagem principal e o seu gatinho. De onde é que veio essa inspiração? Isto, quando eu estava, há um dia, que eu lembro como se fosse hoje, estava sentado na sala de estar, eu tenho 2 filhos e estávamos sentados os 4, eu, a minha mulher, a Isilda, e os meus 2 filhos, e eu estava a falar estava-lhes a tentar dizer o que se passava, qual era a minha ideia para o próximo livro, Este o Tempo nos Teus Olhos. E em todos os meus romances a figura dos animais de estimação é sempre importante, porque, portanto, no fundo nós escrevemos, quem escreve sempre um bocadinho de si. Não escreve a história, muitas vezes acerca da sua vida, mas tem muito de si próprio, como é lógico. A minha escrita, mal feito fora, se não tivesse muito daquilo que sou eu. E estávamos em conversa
E a minha filha, que é veterinária, e disse, a afirmação dela foi: e nós tínhamos perdido uma gata há pouco tempo, anterior Isso é que é ao Nicolau. Tínhamos perdido uma gata e ela disse-me, a Maria João disse-me: olha, eu acho que tu devias, entretanto, tratando-se eu pretendia neste livro, neste último livro, falar acerca da solidão e tentar mostrar a importância da solidão na vida das pessoas e o que é que resultados é que pode ter a solidão na vida das pessoas que a elas estão submetidas. Então criei a figura do septuagenário, Manuel, que é a personagem principal do romance, e do gato. E a minha filha, por acaso, disse: acho que devias começar por colocar acho que devias começar por colocar o gato a falar com o dono, porque, e na verdade, o discurso foi sucedendo e o Manuel foi falando sempre com o gato, e o gato, apesar de não responder, está presente. E essa é a mesma figura dele, esse é mesmo o objetivo do gato, é estar presente. Está presente e demonstra que deve, não mas fala. não é? À Mas maneira de um gato real, vai sim, demonstrando os sentimentos Mas exato, mas colocar o gato na história não teve apenas só esse objetivo. Entretanto, em conversa, foi a primeira conversa que tivemos acerca do livro, estávamos os quatro, como estamos muita vez, e começamos agora juntos de manhã até à noite em quarentena em casa, e discutimos muito os quatro em conversa, à mesa e ao almoço e ao jantar, e estamos sempre a discutir assuntos, porque são de áreas diferentes, somos todos, os quatro, somos todos adultos, mais do que adultos, e estamos todos ligados a áreas diferentes. O meu filho está ligado ao marketing, a minha mulher está ligada ao ensino, professora, e de maneira que trocamos temáticas diferentes. Então estávamos em conversa, e então quando eu caracterizei o Manuel, veio logo ali na hora uma série de memórias que nós temos em conjunto de pessoas idosas que connosco se relacionam ao longo da vida. E a verdade é que acabei por transportar muitas dessas memórias de algumas pessoas que foram importantes na nossa vida, relativamente às vivências que tiveram, e todos nós tivemos ali uma perspectiva diferente acerca dos temas que eu devia enquadrar no livro. A partir daí foi um trabalho depois solitário, bebi todas as ideias que recebi e a partir daí desenvolvi a história e desenvolvi o discurso literário mediante a minha liberdade e mediante também a liberdade que o Manel quis transmitir para todos os personagens do livro. Porque é isso também, este gato, o gato, não simboliza só o companheiro, simboliza também a liberdade, porque os gatos são livres. Costuma-se dizer, a minha avó costumava dizer que os gatos não têm dono. E de facto não têm. O gato é um animal livre, que tem que se sentir livre para poder usufruir ao máximo das suas capacidades de felino. E o Manuel, como que se tivesse recebido também do gato esse sintoma de liberdade, quis também ser livre ao longo de todo o romance, e é por aí que a história se desenvolve. Não vou ser spoiler. Não podemos ser spoiler. E deu-me muito gozo escrever este livro, bastante mesmo. E pronto, e a crítica que tenho recebido tem sido excelente, é sinal de que a mensagem foi chegando e que... Sim, já aqui nos comentários também já vi várias pessoas a falarem muito bem do livro e a dizer que recomendam, e é verdade, eu também recomendo bastante. Engraçado que foi essa ligação, eu senti-me logo preso ao livro, porque primeiro eu tive uma gata na altura que vivi na Inglaterra, mas sempre chateei para ter gatos em casa e eu sempre vivi com os meus avós. Portanto, o facto de haver ali aquela ligação entre uma neta e o avô foi algo que também mexeu muito comigo.
aquela ligação forte que existe. E depois a situação do gato, que foi finalmente consegui ter uma gatinha cá em casa, e uma das minhas razões para o fazer era exatamente dar uma companhia à minha avó, para ela realmente falar com alguém. Porque como eu às vezes não estou em casa ou estou no meu canto, eu queria que ela tivesse uma companhia. E apesar dela não querer gatos cá em casa, resultou, porque metade do dia ela passa a vida a falar com a Simone. Simone isto, Simone aquilo, não faças isto, e outras vezes põe-se literalmente a debater coisas da vida dela. Agora tenho que ir fazer isto, agora tenho que ir fazer aquilo. Ou seja, eu acho que esta sensação que os animais de estimação podem ter, e lá está quase salvar uma pessoa, que é quase a ideia que também transmite-se um pouco no livro, quando disseste agora que o Manuel rouba um bocado a ideia de querer ser livre e querer fazer mais por ele do seu companheiro, não é? Eu acho que isto acontece muitas vezes na realidade, e tu conseguiste retratar muito bem. E eu, por acaso, estava a ler e houve alturas que pensei, isto parece a minha avó a falar com a gata que ela não queria cá em casa. É verdade, é verdade. Eu acho que este é o tipo de experiência dos animais de estimação que, de facto, só quem vive essa experiência consegue ter essa noção. Portanto, tem a ver com a vivência de cada um, mas para mim é importante a intervenção dos animais de estimação na vida das pessoas, sem dúvida. Sim, porque acabam por fazer parte. Sim. Antes do tempo dos teus olhos, publiquei o Voltar a Ti, que é este que está aqui. Pois isto aqui vê-se espelhado, não é? Não dá para ver. É. Deve ser. Que é um livro que tem a ver, mais uma vez, com as temáticas profundas e que de facto nos movem, que é... Eu tenho para mim que a idade vai-nos trazendo uma coisa que é mesmo só a idade que nos traz, que é, nós à medida que o tempo vai passando, vamos concluindo que, pelo menos isso acontece comigo e tenho vindo a dar conta disso ao longo dos anos, que é, à medida que o tempo vai passando, vamos concluindo que as coisas mais importantes para a nossa vida se vão cada vez mais simplificando. Ou seja, à medida que passa um ano, passam dois, passam três, e aquilo que nos vai fazer mais feliz são cada vez mais as coisas mais simples da vida. Eu tento passar essa mensagem em todos os meus livros, de maneira a que tentar fazer chegar ao leitor a ideia de que, primeiro, de relativizarmos todos os males que nos acontecem, segundo, a ideia de sermos gratos por aquilo que temos, e a terceira ideia de que não vale a pena criarmos muita expectativa acerca das coisas, porque afinal de contas o tempo vai nos mostrar que aquilo que nos vai satisfazer cada vez mais é aquilo que tem tendência a simplificar, como os sentimentos mais profundos, o amor, a amizade, o afeto, e tudo isso são as coisas que de facto nós damos importância. Quando somos mais novos, nos vamos de certa forma esquecendo, e à medida que a idade vai avançando, vamos dando cada vez mais importância a isso, tanto no Rio de Esmeralda como no Voltar a Ti, e mais recentemente no Tempo nos Teus Olhos. Eu tenho essa preocupação. Não é que o faça propositadamente, dizer, tipo, tenho que construir aqui uns textos para chamar a atenção para algumas coisas da vida que são mais importantes do que outras. Não faço isso propositadamente, mas ao longo da escrita, ao longo da narrativa, tento, de certa forma, com que o leitor entenda isso de uma forma quase natural, quase de uma forma quase sem dar conta, como se fosse tipo publicidade subliminar, como diz o meu filho, que é especialista nessa área, que está sempre a dizer:
As mensagens mais importantes são aquelas que a gente às vezes não vê e que estão debaixo dos nossos olhos. E às Mas vezes é verdade, é verdade. Mas lá está, não posso falar em todos os livros, mas posso falar deste e acho que consegues fazer lindamente. Em relação a este livro mais específico, sem tentar revelar muito da história, já falaste que falas bastante da solidão e das consequências que isso pode ter, principalmente para uma pessoa que está mais sozinha e já é mais velha. Mas falas também de dois temas que eu considero um bocadinho mais polémicos e que as pessoas não gostam muito de falar ou não gostam de imaginar, que é, aqui tem que ser um bocadinho spoiler, que é a questão da família querer decidir pelos mais velhos o que é que eles hão de fazer e às vezes haver aquelas pequenas guerras sobre dinheiros e bens materiais. E a outra segunda questão um bocado polémica, que é o... Aqui vou ser um bocado spoiler, mas desculpa, eu preciso perguntar isto, que é o amor e a paixão não ter idade, que é às vezes algo que nos faz um bocado de confusão imaginarmos agora a nossa avó ou o nosso avô de 80 anos a chegar ao pé de nós e dizermos, olha, apaixonei-me. O que é que sentiste a escrever estes temas ou o que é que te levou a querer integrar estes temas na história do Manuel? Bem, em primeiro lugar, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que relativamente à questão dos bens materiais, é tal questão que eu estava a falar há pouco. Provavelmente, portanto, estamos a falar de uma questão, não estamos a ser muito claros, porque isso até está na sinopse. As filhas do Manuel preocupam-se, têm uma preocupação acentuada em que o pai trate da divisão dos bens quando elas muito bem entendem, ou seja, elas acham que o pai tem direito, elas têm direito a decidir acerca dos bens materiais do pai, como se alguém tivesse o direito de exigir às pessoas mais velhas, aos pais, seja quem for, que a liberdade lhes seja entregue de mão beijada, ou seja, há uma certa tendência de muita gente na nossa sociedade que acha que tem o direito de, a partir de determinada altura, as pessoas mais velhas têm que entregar o seu próprio poder de decisão, a sua autonomia, a sua liberdade, de mão beijada às pessoas que elas estão ligadas. Portanto, as pessoas, os descendentes, neste caso filhos, sobrinhos, amigos, etc, etc, ninguém tem o direito de dizer assim, olha, a partir de 70, a partir de 75, a tua liberdade de decisão será entregue a mim. Eu é que vou decidir sobre a tua vida. E isto é um sentimento que talvez corra um bocadinho. Exatamente. Exatamente. Primeiro, acho que ninguém tem esse direito. Então, quando toca aos bens materiais, eu acho que se não houvesse, eu tenho para mim que se não houvesse propriedade não havia ganância. Mas isso dava para outra conversa. Mas eu acho que a questão de ter o direito de assumir os bens materiais e o destino das pessoas mais velhas é um bocadinho duvidoso. A não ser que a pessoa mais velha esteja a necessitar e tenha uma dependência forte em termos, em todos os tempos, várias histórias que a gente conhece, que se tornam totalmente incapazes de conseguir lidar com o seu próprio dia-a-dia, aí sim. Agora, em termos normais, do dia-a-dia normal, do correto normal, ninguém, acho eu, que tem esse direito. Quanto à questão da paixão, do reencontro, do amor, etc., eu acho que o amor é um sentimento demasiado grande para excluir, seja quem for, de o poder viver. O
o amor é um sentimento, é das coisas mais intensas deste mundo e é uma das fontes maiores da felicidade humana. E estar a negar isso a que idade for é estar a negar a própria felicidade e não temos o direito de negar a felicidade, seja a quem for, certo? E é um tema polémico, é discutível, mas é assim que eu penso. Nem no dia a dia, nem em livros se vê muito descrito. É um tema um bocado tabu, sinto eu, que as pessoas não se sentem muito à vontade a escrever ou a falar sobre ele por medo de represálias da opinião. Sim, também acho que sim. Também acho que sim. Eu tive que mudar aqui a coisa por causa do carregador. Ok, não há problema. Mas concordo contigo, acho que é um sentimento que se as pessoas sentem não interessa a idade, não interessa a ocasião e neste caso, neste livro, pronto, não posso dizer, não é? Mas há muitas histórias que vão envolver vários tipos de amor e vários tipos de desgostos, não só do Manuel, mas do resto das personagens envolventes, e mostra realmente o quão importante é a ligação humana, ligar-nos a outros seres humanos, que agora infelizmente estamos um bocado divididos de certas ligações, infelizmente. Mas este livro, por acaso, é um bom livro para mostrar o quão importante as coisas mais simples, como estavas a dizer, José, ao longo da vida vão se tornando as mais importantes para nos deixar felizes. Eu acho que sim. A altura que estamos a passar agora, acho que vai nos fazer repensar muito nisso. Exatamente. E quanto basta ligarmos uma rede social, seja ela qual for, para vermos que várias pessoas dizem eu tinha tudo, e agora dizem eu não tenho nada, quer dizer, o que é que não tenho nada? Se calhar, em termos materiais, continuo a ter tudo. Mas quando dizem que não tenho nada, não é? O que é que não tem nada? Não tem, são as pessoas, não é? A companhia das pessoas. Sim, porque uma coisa é solidão quando nós queremos ter o nosso espaço. Outra coisa é ver-nos obrigados ou numa situação que a vida nos deixa sozinhos. E lidar com ambas as situações não tem nada a ver, são situações completamente diferentes. Neste caso estamos a ser obrigados a estarmos numa solidão obrigada, não é? Porque, pronto, há pessoas que têm que estar em casas diferentes, não se pode visitar a família, não se pode visitar amigos, se não vivermos com os namorados não podemos ver os namorados, etc. E eu espero, apesar de eu às vezes não acreditar muito no ser humano, eu espero que isto ajude a mudar um pouco a mentalidade em relação a isso, em relação ao quanto precisamos das outras pessoas. E o quanto é importante, lá está, estas coisas mais simples para nos fazerem realmente felizes. Mas a pergunta que eu faço muitas vezes a mim próprio é que quantidade de tempo é que nós precisamos de viver para chegarmos à conclusão de que as coisas mais importantes da nossa vida são as mais simples? Se calhar várias vidas. Que quantidade de tempo é que precisamos de viver? Mas, é uma pergunta que nós não sabemos, mas é exatamente isso. O resultado deste momento em que vivemos, espero eu, portanto, apesar de toda a catástrofe que tem acontecido, das pessoas, das notícias trágicas de mortes, de falta de cuidados, de quantidade que me choca profundamente o que tem acontecido no mundo, e choca-me ainda mais algumas pessoas como o Presidente do Brasil e o Presidente dos Estados Unidos, parece que vivem numa caixa completamente diferente do resto do mundo, tipo, não é nada comigo. Até o primeiro da Inglaterra. É uma coisa impressionante que eu tenho um bocado de dificuldade sequer em pensar nisso. Mas nós tiramos sempre, às vezes estou comigo a pensar naquilo que se pode extrair de bom de tudo o que aconteceu, de tudo o que está a acontecer. E de facto uma das coisas boas é exatamente, primeiro,
darmos conta de que temos saudade. E se nós temos saudade, é porque de facto tivemos e temos alguém importante na nossa vida que nos causou esse sentimento, porque nós neste momento, acho que toda a gente, acho que isto que é universal, não temos saudades das coisas, acho que temos saudades das pessoas mesmo. E lá está, dos lugares. Mas temos saudades dos lugares, mas não é porque é assim, nós pensarmos bem, a nossa memória, nós nunca nos recordamos sozinhos. Nós recordamos sempre, quando nos recordamos alguma coisa boa, recordamos sempre de pessoas que estiveram ao nosso lado em determinada altura, recordamos-nos de um amigo, de uma pessoa da família, com quem vivemos determinados momentos, conhecidos, até mesmo desconhecidos, com quem trocámos um gesto, um afeto, um sorriso, ou uma etc. situação cómica que todas parte das nossas memórias. Exato, faz parte da nossa história e da pessoa que nos tornamos. Eu, como sou otimista por natureza, eu costumo dizer que a saudade é um sentimento, teoricamente, que devia ocupar o vazio que fica depois de estarmos distanciados de alguém. Ou seja, temos alguém que neste momento temos distância, então a saudade deve aparecer para ocupar esse vazio que existe, não é? Mas por maior que a saudade seja, será sempre mais pequena que o vazio que fica, não é? Se pensarmos bem. Portanto, eu espero que, sinceramente, toda esta saudade que se vê demonstrada em toda a net, em toda a rede social, das pessoas que manifestam a saudade de diversas formas, através de fotografias, através de vídeos, através de idas ao baú, etc, etc. Eu espero de facto, como eu sou otimista por natureza, espero de facto que essa saudade se transforme em felicidade quando o reencontro for possível. Este é o meu desejo. Espero que esta seja uma das coisas boas que resulte do pós-pandemia, que seja de facto os reencontros como forma de alegria, mas como forma de valorizar a ausência, ou seja, para fazermos tudo para não voltarmos a estar ausentes das pessoas e marcarmos sempre a nossa presença no dia-a-dia. E basicamente é isso tudo que tu tentas transmitir na tua escrita também, é a tal história de um bocado de ti está nas tuas palavras, que é isso em que acreditas que tu transmites. Já estamos a ficar aqui perto dos 50 minutos, se não me engano, isto vai sempre abaixo a 1 hora, portanto queria só voltar um bocadinho atrás no chat, que houve alguém que perguntou se havia possibilidade de dar algum spoiler sobre o novo livro, ou o título, ou sobre a temática. Essa foi a palavra que mais repetimos nesta conversa. Spoiler. A palavra spoiler foi a que mais utilizamos nesta conversa. Mas estão a questionar, isto quer dizer que estão interessados no teu próximo livro. Não. Ora bem, o próximo livro eu não posso falar muito, porque pode haver ainda ali alguns ajustes, poucos, conforme houve nos outros livros. O meu editor Vítor Gonçalves, que é um editor conceituadíssimo. E é um livro que, além da parte formal, que vai continuar a ter fotos a preto e branco, uma capa a preto e branco, o trabalho da Sara que se vai juntar ao meu discurso fotográfico, as emoções, a parte da luta pela felicidade, a parte da memória, a parte do afeto, a parte das ligações familiares, da amizade, amor, vão estar a continuar presentes numa história que eu penso que, tal como eu tento chamar a atenção, por exemplo, neste livro Para a Solidão, no Tempo nos Teus Olhos, é uma reflexão sobre a solidão. O Rio de Esmeralda também tem uma reflexão sobre a perda, e este terá também este novo livro será também, pretende ser uma reflexão acerca das ligações entre pais e filhos. E até que ponto é que
este tipo de relação pode mudar substancialmente a vida das pessoas, nem sempre melhor, mas até que ponto é que pode a relação entre pais e filhos pode alterar a vida das pessoas. Olha, queria dizer uma coisa. Eu sou um amante. Eu queria também deixar aqui uma homenagem a todas as pessoas que padeceram, que sucumbiram com esta pandemia, às famílias. A minha solidariedade para com todos que sofrem neste momento. E queria também deixar um alerta para que, além de alertar para que se protejam, deixar também aqui uma chamada de atenção para todos termos um bocadinho mais de cuidado com a natureza, que nos está a dar uns sinais extraordinários do cuidado que devemos ter com ela. E se calhar que isto sirva também para pensarmos duas vezes ela de vez em quando dá natureza e do meio mensagens mais fortes, a ver se nós percebermos realmente. E em relação a isto, não são só as mortes da pandemia, as mortes pela pandemia que está a fazer as pessoas sofrer, é também o facto de a morte não parou, não é? As pessoas não morrem agora só da pandemia, morrem de causas naturais também, de doenças prolongadas e de acidentes, e isto está a roubar uma coisa que é muito natural no ser humano e principalmente na cultura portuguesa, o último adeus. E infelizmente muitas famílias estão a ser roubadas disto, do último adeus, porque não podem comparecer, ou só pessoas muito chegadas podem comparecer, e isto acho que está a ser uma das grandes injustiças desta situação. É o facto de as pessoas serem afetadas e depois o não poderem... Tens toda a razão. Mas eu também digo outra coisa acerca disso, que é que isto sirva também para nós. As ligações que temos humanos, os laços que nós temos entre todos, que não seja preciso, como acontece, eu acho que isto já acontece-me a mim, já aconteceu a todas as pessoas, quando estamos num funeral, não estamos a falar agora nesta circunstância, mas quando estamos num funeral é que nós dizemos, diante da perda, agora a ver se nos encontramos, agora a ver se marcamos um jantar, agora a ver se fazemos o almoço, nunca mais nos vimos, porque muitas vezes encontramos-nos. Isto é um bocado triste, mas é verdade. Mas depois, na verdade, depois isto acaba por não acontecer. E aquilo que eu digo é que não seja preciso uma tragédia entre as pessoas de quem gostamos para servir motivo de nos reencontrarmos. Estou-me a fazer entender? É verdade. Principalmente às vezes em famílias grandes ou famílias distantes, a gente encontra-se em funerais. Neste caso, temos aquele convívio maior nos velórios. E depois há sempre, lá está, um velório é uma coisa muito estranha porque há sempre risos, há sempre choro, há sempre alguém a desmaiar, há sempre risos outra vez, há sempre histórias de felicidade com aquela pessoa, há sempre conversas paralelas sobre então o que é que tens feito da vida, porque as pessoas só se encontram realmente às vezes em situações dessas, infelizmente, e há sempre essa frase, a ver se nos vemos de outra maneira que não novamente num velório. E às vezes nunca chega a acontecer. Nunca chega a acontecer. Por exemplo, na minha família isso já aconteceu várias vezes e infelizmente juntar-nos porque alguém morreu. E a pergunta que eu faço é, será que é preciso chegarmos ao ponto da perda? Será que é preciso chegarmos à perda para, de facto, termos um pretexto para nos ligarmos às pessoas? À perda ou ao medo da perda? Porque também se vê muitas situações às vezes que é quando há algum susto. Será que é preciso isso? Não deveria ser, não deveria ser. Mas pronto. Não deveria ser. Eu estava aqui a ver se alguém queria colocar uma questão antes de sairmos, mas eu não sei se estou a ver isto com o timing certo ou não. O Parker está a dizer que fizeram uma publicidade de Natal relacionada com isso. Teve a ver com aquela do acidente de carro ou não? Havia uma publicidade muito forte sobre os acidentes rodoviários que mostrava isso das pessoas se juntarem. Sim, eu lembro disso. Estava muito forte. Deixa eu ver se alguém quer dizer alguma coisa. Bem,
Isto é muito difícil ler este chat. Eu não estou a ler nada, não passa nada. Ok. O Parca está a dizer que tem a ver com um anúncio que era que um idoso via-se obrigado a fingir a morte para Sim, que a sim, sim, família o visitasse. sim, 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 sim. Isto realmente é uma ideia muito triste. É uma ideia muito, muito triste. E tu, voltando agora um bocado ao livro, tu também retratas um pouco isso, o facto de por que razões as pessoas realmente vão visitar os seus familiares. E vemos três, quatro razões diferentes espelhadas no teu livro. E cada uma válida, porque cada uma acontece realmente no dia a dia, infelizmente. Algumas, infelizmente, não está mais nada. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, José. Não, quero dizer a todos, estejam à vontade sempre a mandar as mensagens que quiserem. Eu tento responder a todos dentro dos timings que me forem possíveis. Estou sempre disponível para conversar dentro do meu tempo. E um grande abraço para todos e protejam-se. E eu queria te agradecer por todo o apoio a este projeto e pela disponibilidade também de estares aqui hoje a falar comigo e com as pessoas que estão a assistir. E penso que já saíram daqui muitas pessoas muito curiosas com a tua escrita, que é essa a ideia. E também está aqui muita gente, pelo que eu percebi, já está a ler ou este livro, ou já leu este e está a ler outro teu. Portanto, isso é muito, muito bom. E é essa a ideia também deste projeto, de divulgar os autores um bocadinho menos conhecidos. Neste caso, tu já vais com um balanço simpático. Obrigado, obrigado. Continuo e Obrigado. fico à espera também de novidades sobre o novo livro. E assim que puder, irei tentar ler os outros dois também, porque não sei se te cheguei a dizer ou não, mas dei 5 estrelas ao teu livro, porque realmente Eu vi, obrigado. realmente foi. Eu sou muito picuinhas, portanto, eu para dar 5 estrelas a alguma coisa tenho mesmo que gostar de uma ponta à outra e tenho que me fazer sentir coisas. E este foi um livro realmente que me fez sentir muito. Não só por causa da tua escrita, mas porque também me consegui ligar muito emocionalmente a várias situações que aqui acontecem. Devido a coisas que também já me aconteceram, ou situações que eu já vi ou já vivi. E adorei mesmo. Portanto, parabéns e obrigado por me ensinar estes momentos com a tua escrita. Obrigado. Tchau. Adeus, até à próxima e obrigado. Tchau. Então, pessoal, isto está quase a chegar a 1 hora. Desta vez não quis fazer 2 horas de direto. Se ficarem interessados na escrita do José, já sabem, este foi o último que ele lançou. O Tempo nos Teus Olhos é fantástico, é ilustrado com fotografia a preto e branco, as fotografias são fantásticas e ilustram completamente bem os capítulos que vêm a seguir. E são histórias que realmente escritas na nossa língua nos tocam muito. E a mim, principalmente, este livro tocou-me bastante. Espero que tenham gostado deste segundo live para o projeto em PT para PT. Em breve irei apresentar o terceiro convidado, que eu acho que desta vez será uma convidada, mas veremos. Spoilers, realmente foi a palavra mais dita hoje. Peço outra vez desculpa pelo atraso ao início e já sabem o que fazer. Ler os livrinhos deste senhor que são muito bons. Eu sei que alguns de vocês já estão a ler alguns, não este em concreto, mas outros. Portanto, toca a ler autores portugueses, toca a ler novos autores portugueses e toca a ler histórias, peço desculpa, que realmente nos tocam. Adeus e obrigado por quem nos esteve a acompanhar. Tchau!